Senhor, meus amados amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amados, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a oração. Hoje vai ser a nossa última palavra sobre a oração. Não que eu tenha extinguido ou esgotado o assunto sobre a oração. É provável que daqui para frente, talvez a gente ainda fale mais um pouco sobre a oração. Então, nós falamos sobre o poder da oração, falamos o que acontece quando eu oro, e hoje iremos falar sobre a oração e a vigilância. E o texto bíblico para a nossa meditação está em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, o que significa a expressão o espírito está pronto? Quer dizer que há uma vontade. Há uma vontade em que eu obedeça à palavra de Deus, em que eu obedeça aos mandamentos do Senhor. Entretanto, eu ainda vivo em um corpo humano. Eu ainda vivo debaixo do jugo da carne. Isso não quer dizer que eu seja escravo dos meus desejos. Mas se eu não vigiar, eu serei escravo das minhas emoções, dos meus desejos. O meu temperamento irá me dominar, porque eu não estarei sujeito em espírito e em verdade ao que diz a palavra de Deus. E a sujeição, ela não vem somente pela oração. Ela vem também pelo conhecimento da palavra de Deus. Nossa primeira live nesse canal foi sobre saber e conhecer. Saber e crer, melhor dizendo. Conhecer e crer. Conhecer para crer. Porque eu explicava então que a nossa fé não é cega. A nossa fé é racional. Ela é baseada na existência de Deus, no fato de que Deus existe, de que Deus é real, de que Deus é uma pessoa, de que Deus se importa comigo, de que Deus intervém na história humana. Então, a oração requer primeiramente fé, porque todo aquele que se chega a Deus, e só podemos chegar a Deus através da oração. Explicamos já também que ela não precisa ser rebuscada, ela não precisa de efeitos de voz, ela não precisa, sabe, como aqueles pregadores costumam, sabe, aquelas palavras impostadas, né? Não. A simplicidade da oração atrai a Deus. Lembro-me agora do fariseu e do publicano, em que ambos subiram ao monte, Jesus contando essa história, e o fariseu dizia: Senhor, eu te dou graças porque não sou como aquele publicano, ou seja, ele se impostava e confiava em suas próprias ações. Eu dizimo, eu oro e eu jejuo. Enquanto que o publicano, com a cabeça baixa, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ser propício a mim, pecador, eu sou pecador. Então, a oração, ela precisa ter fé, que Deus recompensa. Não é, então, pelo falar bonito ou argumentando diante de Deus o que eu fiz, o que eu faço, que Deus vai atender minhas orações. Não, eu preciso estar em humildade diante dele para buscá-lo e crer que ele me abençoará segundo a sua boa vontade. Então, nós fizemos aqui algumas anotações. Primeiro, que a fé não é a boa intenção do coração. Fé não é boa intenção do coração. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. E em relação à oração, ela exige fé. Em relação às minhas ações, ela exige vigilância. Enquanto a oração exige fé para que eu busque a Deus e fale com Deus e creia que Ele me ouvirá, as minhas ações exigem vigilância. E sobre quais aspectos da vida eu preciso estar em vigilância? Sobre quais aspectos? Bom, nós elencamos aqui 4 aspectos. O primeiro é bem interessante, porque não adianta eu viver uma vida de oração, de jejuns e etc., se eu não tiver um bom trato com meu irmão. Então o primeiro aspecto é eu saber tratar bem meu irmão. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim:
Aquele que diz que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Então, a única maneira de eu expressar o amor de Deus é em relação ao meu próximo, ao meu irmão. Eu não posso acreditar que eu estou expressando o meu amor cantando belos hinos. Não. Isso é o dever de todo ser que respira. A melhor manifestação do meu amor por Deus é enxergando o meu próximo. É amando o meu próximo como a mim mesmo. Então, a oração e a vigilância devem andar juntas. A oração na fé, caminhando nos caminhos de fé, e as minhas ações na vigilância. No trato com meu irmão, de nada adianta viver essa vida de oração, como eu falei, se eu não consigo vigiar no meu temperamento com meu irmão. Se eu ainda mantenho mágoas com meu irmão. Hoje, inclusive, no devocional, nós falamos sobre isso. Sobre guardar rancor, sobre guardar mágoa, sobre guardar tristezas no coração. A mágoa, meu irmão, no coração, ela é como aquelas bolas de ferro, presas no nosso calcanhar, presas nos nossos pés, que a gente não consegue se movimentar. Se você tem mágoa, peça para que Deus tire essas mágoas, tristezas, rancores, amarguras do teu coração, tá bom? Eu preciso ter vigilância no meu trato com o mundo. Eu estou no mundo. Jesus disse: Pai, eu não peço que tu tire eles do mundo, mas que tu os conserve, que tu guarde eles. Então Deus nos guarda, desde que eu seja vigilante nas minhas ações. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens ou da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Na tua versão vai estar a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Quando nós formos falar sobre a tentação de Jesus, nós vamos colocar esses aspectos. Porque Satanás nunca mudou o seu modus operandi. Ele derrubou alguns dos patriarcas, ele derrubou profetas, ele derrubou reis, sábios, ele derrubou todo mundo. Nunca mudou a sua tática, sempre atacando a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele sempre derruba. Entretanto, com Jesus ele se deu mal. Ele não conseguiu vencer o Senhor. Ele pensou que ia ser fácil. Experimentou Jesus nesses três aspectos e não deu certo. O mundo não pode me encantar. Suas modas, seu poder, a sabedoria, a tecnologia, essas coisas não podem encantar meu coração. Engraçado que tem um hino da harpa, me falha a memória agora o número, ele diz assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores. São vãos terrestres esplendores, são terrenos, essas belezas naturais, as coisas boas da vida não podem ofuscar os meus olhos ou o meu olhar ou a minha visão em relação ao céu e ao reino de Deus. Essas coisas são boas, são maravilhosas, mas não podem me encantar. Não posso me deixar levar por elas. Então, todas as coisas que no mundo você obter fama, você obter poder, você obter status social, você obter riqueza, tudo isso seja secundário e a prioridade seja o reino de Deus e a sua justiça. Quando você coloca essas coisas em segundo lugar, você está sendo vigilante com as bênçãos que Deus te deu. Há um profeta que ele fala que Deus, quando o povo é desobediente, ele transforma as bênçãos em maldição. Ou seja, aquilo que você pediu, você chorou e você recebeu de Deus, agora está se tornando um peso, porque você não teve vigilância, não teve sabedoria para lidar com as bênçãos que Deus tem te dado. O que acontece? Você, pela oração em fé, tem que pedir sabedoria para saber administrar os bens que o Senhor tem te dado.